Olá pessoal, eu sou o Mosman da Ópera Treinamentos, quero te convidar aí para assistir uma videoaula do nosso curso de primeiros socorros que a gente vai ministrar tanto em empresas quanto em escolas em obediência à Lei Lucas. A videoaula que tu vai assistir é sobre envenenamento e intoxicação, é um assunto bem legal. Aproveita para te inscrever no canal. Ao te inscrever no canal, ativa as notificações, compartilha com teus amigos, para propagar o nosso trabalho, que é um trabalho bem interessante, um trabalho de compartilhamento de conhecimento e, logicamente, dá o like no vídeo para ajudar o YouTube a propagar esse material. Olá pessoal, eu sou o Mosman da Ópera Treinamentos e hoje nós vamos para uma videoaula importantíssima, uma videoaula de intoxicação e envenenamento. A gente tem que avaliar qual a diferença entre os dois, de que maneira eles podem ocorrer, como nós vamos avaliar que ocorreu uma intoxicação ou envenenamento e, principalmente, quais os primeiros socorros que nós vamos aplicar a uma vítima que está intoxicada ou envenenada. Eu acho que o primeiro ponto que é muito importante de nós podermos destacar para ti é a diferença que pode se fazer entre intoxicação e envenenamento. Muito embora as pessoas normalmente utilizem os dois termos e, com todo respeito, não há problema nenhum em a pessoa falar que ela foi envenenada, foi intoxicada e não ter o conhecimento exato dessa diferença entre as duas palavras. O que importa para nós é que haja uma comunicação, de repente, do parente de uma vítima com quem está atendendo e certamente a equipe que está atendendo vai entender o que ocorreu em relação a essa vítima. A gente vai dizer que uma intoxicação vai existir quando, através de ingestão, inalação ou contato com a pele, mucosas em geral, o efeito gerado pela substância não é um efeito tão grave, um efeito que pode levar a vítima, por exemplo, a óbito. São eventos mais brandos, sintomas mais brandos. A vítima já está envenenada quando a ingestão, a inalação ou o contato com pele e mucosas de substâncias vão gerar efeitos mais sérios, que podem levar a vítima a uma hospitalização ou até mesmo ao óbito. Então essa é uma diferença aí relativamente simples de ser feita em relação às palavras intoxicação e envenenamento. O que é importante já inicialmente, para que a gente possa ter uma linha de raciocínio que nós vamos seguir ao longo de toda a videoaula, é de que maneira essas substâncias vão entrar no nosso organismo. Então nós podemos ter uma ingestão, nós podemos ter uma inalação ou nós podemos ter um contato com pele e mucosas. Eu estou reforçando muito isso, pois a partir daí eu consigo identificar a existência dessa intoxicação e envenenamento, identificar que substância gerou esse evento e levando para a equipe médica a substância ela já vai ter uma facilidade muito maior em determinar o tratamento que vai ser dado para essa vítima. Agora, dependendo do material que a vítima ingeriu, que a vítima inalou, que a vítima teve contato com a pele, da quantidade de material, do tempo em que ela teve em contato com esse material, os efeitos vão ser diferentes. E é muito importante citar que esses efeitos podem ser tão graves que podem levar a vítima ao óbito. Agora vem a grande pergunta, Mosman, que substâncias são essas que podem gerar uma intoxicação e envenenamento? Bom, quando nós falamos de adultos de uma forma geral, normalmente há um cuidado muito grande ao se manusear substâncias que podem gerar intoxicação e envenenamento, até porque as embalagens contêm instruções para o manuseio desses materiais. Agora, quando nós falamos de crianças, e muitas vezes a criança ainda não é alfabetizada, ela não vai ter condições de ler, e muitas vezes mesmo que ela leia a instrução, ela não vai entender essa instrução. E pode ocorrer uma inalação, uma ingestão ou um contato com a pele acidental. Um exemplo importante é um raticida. O raticida ele tem uns tubinhos, umas bolinhas, esse aqui é azulzinho, tem alguns que são cor-de-rosa, e eles podem ser facilmente confundidos por uma criança com uma balinha. Por isso que quem coloca veneno em casa, até aqueles venenos para barata mesmo, que ficam no chão, ele deve ter muito cuidado. E, aliás, pessoal, não só em relação a crianças, mas também em relação a animais domésticos. Se você questionar um veterinário, certamente ele já atendeu muitos cachorros, muitos gatos envenenados, intoxicados, com a ingestão de venenos que estavam ali na casa e que não foram colocados de uma forma onde não haveria contato de uma criança ou então de um animal doméstico com esse veneno.
Então esse veneno, esse raticida, esse veneno para baratas, ele já é uma fonte de intoxicação, de envenenamento. Agora não podemos esquecer também de produtos químicos em geral, tanto aqueles que nós utilizamos para limpeza na nossa casa, que muitos de vocês têm na área de serviço, quanto aqueles utilizados para desentupir cano, que possui soda cáustica, que é um material extremamente agressivo. Uma intoxicação, um envenenamento a partir desse material gera efeitos muito graves. Materiais utilizados para limpeza industrial já são materiais mais agressivos. Remédios na nossa casa, eles precisam ser mantidos fora do alcance de crianças, porque a criança também pode confundir com uma balinha, e dependendo do remédio e da quantidade que ela for ingerir, os efeitos podem ser extremamente graves. Tóxicos de uma forma geral, entorpecentes de uma forma geral, pessoas que fazem uso de drogas e muitas vezes, obviamente, não vão ter cuidado com isso, e tem criança em casa, a criança pode ter contato com essa droga e a ingestão pode ser, e provavelmente vai ser fatal para essa criança. Então, quando nós falamos de condições de contaminação, de condições de intoxicação, de condições de envenenamento, nós estamos falando de uma gama muito grande de fontes, sem esquecer, é claro, dos alimentos impróprios para consumo. Por isso que eu digo desde agora, pessoal, se tu estiver num centro clínico, num pronto atendimento, num hospital, ou mesmo estiver na tua empresa ou na tua escola, e você identificar mais de uma pessoa com o mesmo sintoma clínico, isso é um sinal de alerta máximo. O serviço de emergência precisa ser acionado, ou essas pessoas precisam ser deslocadas de maneira imediata a um hospital. Porque sempre que eu tiver o sintoma clínico ocorrendo, o mesmo sintoma, em mais de uma pessoa de maneira simultânea, eu tenho um indicativo de uma intoxicação ou de um envenenamento muito provável. A gente tem um exemplo de um restaurante de Porto Alegre, que não existe mais, né? Mas que certa vez ele teve uma carne imprópria para consumo. E todas as pessoas que jantaram naquele local na mesma noite apresentaram o mesmo sintoma. E naquele caso, foi uma situação extremamente grave, várias foram hospitalizadas e 2, inclusive, foram a óbito, porque foi servido um alimento impróprio para consumo. Então a fonte de substâncias, de materiais que vão gerar intoxicação, que vão gerar envenenamento, ela na realidade é uma fonte que contém muitos desses materiais. E é por isso que essa videoaula tem uma importância tão grande para ti. Vamos reforçar mais um pouco de que maneira essas substâncias podem entrar no nosso organismo. A gente pode ter a ingestão dessas substâncias, então a via de entrada é a boca. Isso pode ser acidental ou não. Então, por exemplo, uma criança que está pegando lá um remédio que ela alcançou e está tomando, é uma ingestão acidental. Agora, é possível que um adulto faça uma ingestão não acidental, uma ingestão consciente desse produto, desse material. Através da pele, eu posso ter contato com a pele. Um exemplo importante, a pessoa vai passar ali um material que é próprio para proteção de madeiras contra cupim. Existem vários no mercado. E a pessoa não coloca óculos de proteção, a pessoa não coloca uma camiseta de manga longa, não utiliza luvas, e ela vai passando lá com um pincel, com um rolo, esse material na madeira, e esse material vai respingando. E esse material vai tendo contato com as mãos, vai tendo contato com a pele, e ela certamente, pessoal, vai ter um envenenamento através da pele. Esse material é um material extremamente tóxico, e que ele vai penetrar na pele, principalmente se ele ficar em grande quantidade, e esse material vai levar a pessoa a um processo de intoxicação, de envenenamento. Eu conheço uma pessoa que foi hospitalizada durante uma semana através exatamente desse exemplo. Ou através da inalação, vias aéreas. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que está utilizando um material para impermeabilizar um sofá, está num ambiente fechado, não está usando um equipamento de proteção respiratória adequado, está inalando aqueles gases. E essa inalação vai gerar nessa pessoa uma intoxicação. Um processo de pintura, dependendo da tinta que está utilizando, o uso de solvente. Então, sempre que a pessoa estiver num ambiente onde houver uma concentração de gases, a pessoa precisa usar um equipamento de proteção individual, um EPI, uma máscara com aqueles filtros do lado,
próprios para o material que ele vai utilizar. Porque quando tu pega aquela máscara onde os filtros vão do lado, já deve ter visto, né? A pessoa coloca aqui, é de borracha, prende atrás da cabeça e ficam dois filtros aqui do lado. A gente tem N tipos de filtro e cada filtro tem uma finalidade diferente. Então não é qualquer máscara que ele vai usar, ele tem que saber qual é o material que ele vai estar manuseando para comprar o filtro correto para colocar na máscara. Dessa maneira ele se previne contra uma intoxicação via inalação, por vias respiratórias. Um exemplo bastante importante, muito triste disso, é o que ocorreu na Boate Kiss. Na Boate Kiss, como você já deve ter lido, deve ter visto em seriados, em reportagens, foi colocado no teto, para uma questão de isolamento acústico, espumas inapropriadas para aquele local. O tipo de espuma que se usa para isolamento acústico é uma espuma que é vendida por lojas especializadas, que é instalada através da fiscalização de um engenheiro ou de um arquiteto, uma pessoa tecnicamente competente para isso. E esse tipo de espuma, ele é autoextinguível. Então, se porventura vier a pegar fogo, ele é um material que vai encolher, não vai gerar chamas e não vai gerar gases tóxicos. Por isso que tu diz que ele é autoextinguível. Se esse material estivesse no teto da Boate Kiss, mesmo com artefato utilizado de maneira inadequada, ele teria se autoextinguido, não teria gerado incêndio e não teria gerado a liberação de cianeto, que é o que foi liberado por aquela espuma que estava lá. Por isso que se disse que muita gente não morreu por queimaduras e morreu por inalação desse gás. E a inalação do cianeto, gente, ela age de maneira muito rápida no organismo. Tanto que muitos jovens que saíram da boate com vida, a caminho do hospital, faleceram ou faleceram dando entrada dentro do hospital. Porque a ação do cianeto ela é muito grave sobre o organismo. E a identificação, pensa bem, as equipes do hospital não tinham noção de qual material a vítima tinha inalado. Não sabiam que material era esse. Então teria que ser feito um exame e teria que se ter o medicamento, a substância própria, que seria o antídoto contra esse envenenamento por cianeto. Então era uma situação realmente que era muito complicada de se avaliar mesmo para as vítimas resgatadas com vida. Então é um exemplo importante de onde houve uma intoxicação, um envenenamento através de inalação. Gente, quando a gente fala de sinais e sintomas, então tu está na tua escola, tu está no teu local de trabalho e tu está avaliando os sintomas. Então se eu tiver um envenenamento por ingestão, pensa, eu vou ter um material extremamente agressivo, ele faz contato primeiro com o quê? Com os lábios. Então geralmente tu vai ter manchas ao redor da boca, queimaduras, lesões ao redor da boca. Logo depois ele vai passar por língua, vai passar por garganta e vai passar por esôfago. E vai seguir queimando. Esse material, muito provavelmente, vai ter um odor diferente. Esse odor vai estar no hálito da vítima, vai estar no ambiente, pode estar na roupa da vítima. Ele vai ter uma transpiração abundante, é possível, não é certo que vá ter, mas é possível que ele tenha uma respiração abundante. Vai ter queixa de dor ao engolir, por quê? Porque aquele material foi queimando boca, garganta e esôfago, e quando o alimento ou um líquido vier a passar por estes órgãos, ele vai gerar uma dor. Ele vai ter uma queixa de dor abdominal, porque é onde depois esse material vai queimar o estômago. Por isso que ele vai ter náusea, vai ter vômito e posteriormente pode ter diarreia. Dependendo do material que ele ingeriu, vai ter alteração do nível de consciência ou sonolência. Então, por exemplo, se a pessoa utilizou um remédio de faixa preta, por exemplo, e uma criança, de maneira acidental, ingeriu vários comprimidos, esse é um sintoma que vai estar presente com muita certeza. Convulsão é possível, dependendo do material que ele ingeriu. Aumento ou diminuição do tamanho das pupilas, alteração de pulso, sinais vitais vão estar alterados. O pulso, a frequência respiratória, a temperatura corporal. Agora, se nós formos falar de um envenenamento por contato, como que eu te falei, por exemplo, do material utilizado para proteção de madeira contra cupins, como eu te falei, por exemplo, da questão da soda cáustica, se eu tiver um contato com a pele, eu vou gerar manchas por queimadura, eu posso gerar coceira.
Se tiver contato com os olhos, eu vou gerar irritação nos olhos, nas mucosas em geral. Pode ocorrer dor de cabeça e na pele, se ocorrer uma queimadura, vai ocorrer um aumento da temperatura também, muito semelhantes, inclusive, às queimaduras térmicas. Agora, o outro ponto que tem que ser muito bem avaliado é a questão de sinais e sintomas que vão ocorrer pela inalação de alguma substância que possa vir a causar uma intoxicação ou envenenamento. Aí nós estamos falando de pesticidas, como no uso destafigurolado, como fumaças em geral gerada pela queima de materiais, como nós falamos antes na situação do Botkiss, e alguns outros materiais. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma impermeabilização de um sofá e realiza esse processo num ambiente totalmente fechado, sem ventilação. Se ela não estiver utilizando o equipamento de proteção respiratória adequado, é muito provável que ela vai se intoxicar ou vai ter um envenenamento e pode ter situações aí realmente bastante graves. Então, sintomas importantes que vão se manifestar quando a gente estiver falando de um envenenamento, uma intoxicação por inalação. Ele vai ter um aumento na frequência respiratória. Muito provavelmente ele vai tossir em função dessa inalação. É muito comum os olhos da vítima ficarem irritados, vão ficar vermelhos, né? O cara vai ver que está com os olhos vermelhos ali. Vai enxergar a vítima com os olhos vermelhos. E esses sintomas, gente, eles não precisam ocorrer de maneira simultânea. Eles podem ocorrer de maneira isolada. Então não precisa ser todos eles podem ocorrer isoladamente. Um ponto também crucial é a gente ter orientações gerais sobre essa questão de inalação, ingestão, contato com a pele. A gente precisa, principalmente nessa questão da inalação, remover a vítima para um local arejado. E aí tem um ponto importante. Desde que o local onde essa vítima se encontre não esteja contaminado. Porque se esse local estiver contaminado e tu entrar nele sem o equipamento de proteção individual, tu vai inalar esse produto e vai se tornar mais uma vítima. Então, se o ambiente estiver livre desse produto, tu pode levar a vítima para um local arejado. Agora, em caso de dúvida, tem que esperar os bombeiros chegarem com os equipamentos de proteção respiratória e poderem acessar o local para retirar a vítima em segurança. Isso é muito fundamental. Também é importante ver se as roupas da vítima não estão contaminadas com esse material. Nesse caso, dotados de luva e também de máscaras de proteção, né, adequadas, tu vai cortar as roupas da vítima e afastar da vítima essas roupas porque elas seguem sendo uma fonte de contaminação. Não deixar essa vítima sozinha. Essa vítima, por exemplo, pode ter uma parada respiratória que pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então nunca se deixa uma vítima sozinha. Isso é muito importante. A segurança do socorrista ela é muito fundamental em relação a isso. Por isso que a gente fica afirmando, olha, tem que ter uma máscara de proteção adequada, tem que usar luva. Dependendo do que ocorre, tu vai usar roupas adequadas, tu tem equipes adequadas a isso. A mesma questão de fazer a vítima falar, né? Se a vítima teve uma inalação de algum produto, ela pode estar com as vias aéreas superiores irritadas, e ao falar ela pode ter dor. Então tu vai questionar essa vítima em relação a verificar, por exemplo, o nível de consciência dela, a tentar descobrir que material que gerou aquela intoxicação na vítima, mas de uma forma geral, tentar não fazê-la falar muito porque ela pode estar com dor na garganta. Afinal de contas, isso teve um produto químico passando pelas vias aéreas superiores, né? Deixar essa vítima confortável, isso é importante até chegar ao socorro especializado, para poder realizar o atendimento. Esse transporte da vítima, se ele ocorrer, por exemplo, num veículo particular, muitas pessoas fazem isso, eu não vou esperar o serviço de emergência. Discordo um pouco disso, tá? Mas não, vou levar no meu carro lá, estou perto do hospital. Leva a vítima em posição lateral. Porque se ela vomitar, ela pode aspirar esse líquido e aí agravar a condição dela. Então leva essa vítima em posição lateral. E leva junto, se possível, a embalagem do produto químico que gerou aquela intoxicação, para que o médico possa saber de maneira imediata qual a conduta. Porque se a vítima chegar intoxicada, envenenada, e não se souber a fonte, o médico vai tomar uma primeira atitude e posteriormente vai tentar descobrir qual é a fonte daquela intoxicação. Então, se ele receber a embalagem do material ou uma foto do material, todo mundo hoje está com celular, fazer uma foto é barbada, ele já vai saber com que antídoto, com que remédio ele vai entrar
para tentar cortar a ação daquela intoxicação que a vítima teve. Então é muito importante fotografar ou transportar a embalagem que continha aquele material. Gente, no caso de intoxicação por contato com a pele, lavar abundantemente com água. E aqui também tem uma ressalva importantíssima. Existem produtos químicos que são reagentes com a água. E se tu colocar água em contato com esse produto químico, tu vai agravar a condição do paciente. Esses produtos geralmente contêm na embalagem um alerta sobre isso. Então, muito cuidado, porque muitas vezes é dada uma instrução geral, lava abundantemente e tu tem um produto ali que é reagente com a água e tu vai agravar a condição do paciente. Se houver um contato com mucosas, como por exemplo os olhos, pior ainda. Imagina, tu colocar água num produto que vai reagir com a água, tu vai agravar mais ainda a condição do ferimento daquelas mucosas. Então é muito importante, antes de lavar com água corrente, verificar se o material não é reagente com a água. Isso é muito fundamental. E imediatamente deslocar essa vítima para um atendimento médico, chamar serviço de atendimento médico de urgência, o SAMU, chamar bombeiros e assim por diante. No caso de uma inalação, reitero, vou remover a vítima para o local arejado, perfeito? Desde que tu possa acessar a vítima sem se tornar uma nova vítima, sem o local estar contaminado, e encaminhar para o serviço médico de urgência o quanto antes. No caso de ingestão, não provocar vômito, muita gente faz isso, porque se aquele líquido retornar, ele vai gerar novas lesões. E tu já tem esôfago, estômago, boca, garganta lesados pela passagem desse produto. Não oferecer nenhum tipo de líquido ou alimento para essa vítima. Aliás, quando a gente realiza atendimentos até de trauma, né, é uma regra básica, não dar água, não dar nenhum alimento, não fornecer nenhum tipo de coisa para essa vítima comer. Isso é muito importante. Até porque essa vítima no hospital pode ter que sofrer uma anestesia e é fundamental que ela não tenha se alimentado. E encaminhar com urgência, novamente, para um serviço médico especializado. Pontos que a gente tem que frisar bastante em relação a isso. Deixar a via aérea da vítima pérvia, usando um termo menos técnico para ti. Deixar a via aérea da vítima em condições de passar ar, dela respirar. Então tu vai tentar colocar essa vítima com a cabeça na posição vertical. Tu vai tentar mantê-la em decúbito elevado, ou seja, um pouco sentada. Agora, fundamental, desde que não tenha ocorrido um trauma. Porque se a vítima, por exemplo, inalou algum material e sofreu uma queda de uma escada, ela tem um trauma associado à intoxicação. Então aí tu não pode movimentar a vítima, porque aí tu pode gerar uma lesão na coluna cervical, por exemplo, dessa vítima. Aí tu vai ter que deixá-la ali até o serviço de emergência chegar, realizar a retirada correta dessa vítima para evitar, minimizar essas lesões e aí iniciar o tratamento da intoxicação. Então essa orientação de manter a via aérea pérvia, a vítima levemente sentada, desde que a vítima não tenha sofrido algum tipo de trauma. Pessoal, por hoje era isso e até a próxima.